Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, como é que tá aí? Tudo tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira, 10h40 da noite, começando um pouco mais tarde essa semana, justamente uma semana em que aconteceu um monte de coisa aqui pelo país. Vamos falar de tudo. Como eu falei, aquela quinta-feira, 10h40 da noite, 22 de junho. João, tá muito quente por aí, cara? Tá um calorzinho, mas não nada muito grave, não. Calorzinho, o verão começou ontem, né? Agora, esse calorzinho tende a aumentar no próximo período. Vamos ver o Fudeu que vem pela já. frente. Pois é. Eu gosto de comentar do tempo, né, no nosso primeiro bloco, na nossa introdução, porque eu sei que o nosso camarada Rafael Stern acompanha o clima por Modine, pelo Carmiel, através da gente. Então é sempre bom comentar. É isso. Vamos então deixar isso de lado e passar para o primeiro bloco, porque gente, não falta notícia. Bom, gente, nesse primeiro bloco vamos tratar de questões relacionadas à sociedade israelense, enfim, um pouco de política e tudo mais. Vamos começar com a primeira notícia: eleições aí para Ordem dos Advogados de Israel, vamos dizer assim, né? OAI, ou coisa do gênero. Eleição extremamente conturbada, principalmente nos dias de hoje, porque a Ordem dos Advogados ela tem aí poder, né, na indicação de nomeação de juízes, né? Ela faz parte daquela comissão de nomeação para nomeação de juízes, a comissão que a gente vem comentando aí nos últimos episódios, que na semana passada foi um elemento de muita crise, né? Acho que o governo perdeu a votação e um membro da oposição foi eleito para essa comissão, né? O governo queria 2 membros da situação da coalizão e costuma se mandar sempre um membro da coalizão e um membro da oposição. E o governo tentou aí, de uma certa forma, setores do governo, né? Tentou passar o carro, não conseguiu. Essa foi a crise da semana passada e agora a gente vê o Netanyahu tomando mais uma pancada, né, João? Já que o FNV, que era aí o candidato que se aproximava mais do Likud, do Netanyahu, perdeu. Ele que já tinha sido, né, presidente aí o líder, né, dessa instituição, já tinha passado também por um caso aí de assédio sexual, né, que deixou ele muito mal na mídia. Ele estava tentando agora voltar a esse cargo, só que perdeu de lavada, né? Acho que na verdade essa foi talvez a única notícia boa da semana. A gente está começando por ela só, então os nossos ouvintes que se preparem, porque daqui para frente é só desastre. Então a notícia boa foi a vitória do Amit Becher, né, para presidente da Liscat Orhei Din, que é uma espécie de organização dos advogados de Israel, que, enfim, que tem funções profissionais, basicamente, mas tem uma função que, no campo da política, ela ganhou muita importância recentemente, que é o seguinte: eu já comentei algumas vezes errado, e agora eu vou consertar todos os erros que eu fiz das outras vezes. Vocês ignorem o que eu falei das outras vezes. Pode ser que algumas vezes eu tenha comentado certo também. Mas, enfim, a questão é a seguinte: existe hoje uma comissão para nomeação de juízes em Israel, ok? Essa comissão ela é formada, okay, por 9 pessoas, por 2 ministros, entre eles o ministro da Justiça, por 2 parlamentares, por 3 juízes, entre eles o presidente da Suprema Corte, e os outros 2 são nomeados pelo presidente da Suprema Corte, um advogado que é o presidente da Organização dos Advogados de Israel, e um outro advogado que é nomeado pelo presidente da Organização dos Advogados de Israel. Então, a gente tem 9 pessoas, que é um número ímpar. Tá? Entre os deputados, como a gente comentou na semana passada, um deles é da oposição e um deles é da coalizão. Assim funciona historicamente, assim enfim, é o costume. Não é obrigatório por lei que um seja da oposição, um seja do governo. O governo tentou emplacar, a coalizão tentou emplacar os 2 nomes como membro da coalizão, não conseguiu. E aí, eles estavam esperando agora ver o que acontecer nessa eleição. Por quê? Porque o FNV, que foi o candidato derrotado com 19% dos votos, surpreendeu a pouca quantidade de votos que ele teve. Ele era o candidato preferido do governo, porque ele apoia a reforma, o golpe judicial que o governo quer dar. E ele é um cara muito chegado no Netanyahu, no Aryeh Deri, do Shas. O Deri, inclusive, declarou público a ele. Enfim, e ele ia ser um nome que certamente ia ajudar a nomear os juízes que o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, queria. Hein? Então, no momento que na semana passada a Knesset
aprovou o nome da Karine El-Arad, que é uma membro da Knesset da oposição, para fazer parte da Comissão Nomeadora de Juízes, o governo e a coalizão, eles praticamente perderam a maioria, porque eles não confiam nos juízes que a presidente da Suprema Corte vai indicar, a Esther Hayut. Então, aí eles teriam, contrários a eles, um membro da oposição, 3 juízes, hein, e um dos 2 advogados, pelo menos. Ou os 2 advogados, enfim, na situação atual. Então, eles queriam emplacar o FNAV, porque aí eles, com 2 ministros, perdão, um deputado e 2 advogados, eles comporiam a maioria e não iam precisar entrar em nenhum acordo. Hein? Obviamente que eles preferiam ter eleito também a membro da Knesset, enfim, o segundo membro da Knesset do governo, porque com 6 nomes, eles estão muito próximos de chegar ao 7º, que é o mínimo que você precisa para indicar juízes da primeira corte, quando você tem da Suprema Corte, quando você tem que nomear. Okay? Mas agora eles aparentemente não têm nem 4. Por quê? Porque o FNAV perdeu as eleições com 19% dos votos contra 73% do Amit Berger. Okay? E além da vitória cachapante, teve outro candidato na disputa, que também teve um percentual de votos ainda menor, que também era associado à direita, simplesmente ele não quis desistir da nomeação da candidatura dele, porque ele considerava que o FNAV era um sujeito que não era apto a estar nesse cargo, justamente pelo passado criminal dele, né? Como ele não passou só por uma suspeita de assédio sexual, ele foi condenado, né? Enfim, ele não chegou a ser preso, mas ele foi condenado. Enfim, agora o que aconteceu nas eleições foi uma coisa muito interessante, porque nas eleições anteriores, a gente teve 8% dos votos dos advogados. E 8% foi um dos maiores percentuais de comparecimento da história da Liskat Orhei-Din, que é da Ordem dos Advogados de Israel. Em geral, os advogados que trabalham ali mesmo, nos lugares de votação, muitas vezes não vão votar, porque não são eleições fundamentais. Enfim, quantas pessoas vocês conhecem que votam nas eleições da Ordem dos Advogados no Brasil, né? Os ouvintes do Brasil que estão escutando a gente? Não são muitos, as pessoas não vão votar, enfim, em grande número. Sabe quantas pessoas foram votar dessa vez? 52%. 52% dos advogados compareceram às urnas. E aí, quando o FNAV se deu conta da quantidade de pessoas que foram votar, ele já reconheceu a derrota antes do número aparecer, porque, enfim, como a situação foi muito politizada, realmente o receio dele era que os advogados se unissem para evitar a vitória dele. Então, ele fez uma boa campanha, uma campanha, enfim, que chamou a atenção, mas o problema dele foi justamente chamar a atenção, porque no momento que ele chama a atenção e que o Aryeh dele vai lá e apoia ele publicamente, um outro deputado do Likud também, ele começa a ser identificado como candidato da reforma, e a reforma não é popular, e se ela não é popular já entre a população toda, ela é menos popular ainda entre pessoas com diploma de título superior, e os advogados mostraram que 72% aí, aproximadamente, são contra a reforma judicial e trouxeram ao governo uma derrota cachapante. Então, o que o governo vai fazer? Vai aceitar essa comissão? Não sei. O governo já está falando em dissolver a Ordem dos Advogados e acabar com a organização, praticamente, em tirar poderes da organização, e voltaram com o papo de uma lei para formar uma comissão nomeadora de juízes que com uma composição diferente da atual. Enfim, então é aquela questão, né? Você perde nas regras do jogo, você vai lá e muda as regras do jogo para ganhar. O governo vai fazer isso? Vai conseguir fazer isso? Não sei. Não sei se eles têm força para isso. Não sei se eles fizerem isso, a Suprema Corte vai permitir. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer em relação à reforma. Eles queriam já essa semana aprovar umas leis, a gente vai falar sobre isso, mas eles tiveram que recuar, e não exatamente por causa dos protestos, mas eles estão tentando visualizar maneiras de driblar essas 2 derrotas que eles tiveram. Né? Uma, a vitória da Karine El-Arad na comissão, já colocando uma pessoa da oposição na comissão, e a outra, a vitória do Amit Berger na Ordem dos Advogados, né? Que é um recado claro para o governo. A gente não quer essa reforma. Enfim, e o governo não aceita isso, né? Ou pelo menos elementos do governo não aceitam essa resposta da população. Isso não é nem um pouco democrático, mas enfim. E agora, com a situação que a gente está vendo pela frente, é que o governo provavelmente, a coalizão provavelmente, vai lançar um projeto de lei de uma comissão nomeadora de juízes que vai ser debatida, mas não deverá ser a proposta original do Yariv Levin. É muito pouco provável. O Yariv Levin queria uma comissão formada por
por 4 ministros, 2 membros do governo e os outros 2 deputados do governo, e os outros 5 membros seriam juízes e deputados da oposição. Seriam 2 deputados da oposição e 3 juízes. Ele queria 11 pessoas e com maioria automática para a coalizão, né? Enfim, e aí, obviamente que isso não foi, nunca a oposição ia concordar com isso, né, a população de maneira geral, então essa proposta não deve ir à votação. Qual vai ser a proposta alternativa que o governo vai lançar? Eu não sei nem se eles vão lançar alguma coisa, porque eles sempre medem como é que está o clima antes de tomar qualquer decisão. E é possível que eles convoquem a comissão daqui a pouco, elejam representantes do governo e convoquem a comissão daqui a pouco, porque a pressão vai ser muito grande, está vivendo um momento muito complicado de déficit de juízes, e o governo precisa nomear juízes, simplesmente. O mais impressionante dessa história toda não é nem a questão da eleição, dele ter recebido aí 19% dos votos, né, o candidato do governo. Acho que o mais impressionante disso tudo é a reação do governo depois das eleições. Beleza, perdemos essa, então vamos acabar com a comissão. Vamos acabar com essa comissão. Tipo, é igual criança, né, quando é a dona da bola, aí quando chamam ele para jogar ou perde o jogo, ele pega a bola, bota debaixo do braço e volta para casa. É exatamente isso, só que agora a gente está falando de democracia, do funcionamento do país, da organização do país. Enfim, só mostra um pouco, mostra mais uma vez, né, do que é o governo, algo que nos surpreenda, né? Só mais uma vez mostra o que está por trás dessa ideia aí do governo frente a esse golpe do judiciário. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, já que estamos falando do judiciário, é agora sobre o Benjamin Netanyahu. Isso aí, nosso primeiro-ministro, não sei se nossos ouvintes lembram, mas está sendo julgado. Estamos julgados aí em vários casos de corrupção, né, suspeita de corrupção. Ele foi indiciado em 3 casos. E hoje, né, João, apareceu a notícia de que, no caso 4.000, então, o Netanyahu já foi informado à Procuradoria que dificilmente conseguirão avançar, né, com a acusação sobre shohad, que é corrupção. Ele será acusado aí em uso de, como é que chama? Tráfico de influência, né? Mas não em corrupção. E aí, será que a gente vai ver o Netanyahu na cadeia ou possivelmente essa vai ser a direção também dos outros casos? Não, olha só, o caso 4.000, ele é o único caso pelo qual o Netanyahu está sendo acusado de recebimento de suborno. Os outros casos, ele é acusado de fraude e abuso de poder. No caso 4.000, ele é acusado de fraude, abuso de poder e recebimento de suborno, que é o crime mais grave. A pena é maior, né? Enfim, e é mais problemático. Só que, aparentemente, na verdade, você comentou do caso 1.000, por caso 1.000, as principais testemunhas estão no depor só agora. No caso 4.000, as principais testemunhas já depuseram. E elas sim implicaram o Netanyahu em uma série de questões, mas, aparentemente, isso foi uma informação que saiu tanto no noticiário do Canal 12 quanto no jornal Haaretz, que aparentemente, segundo esses jornalistas apuraram, os juízes eles comunicaram à Procuradoria que o Netanyahu, que eles não encontraram evidência suficiente para incriminar o Netanyahu por suborno. Eles não falaram nada sobre fraude nem sobre abuso de poder, mas sobre o suborno, depois das principais testemunhas terem sido disputadas, não há ainda, não há, enfim, evidências suficientes. E por que isso é relevante? E por que eles comunicam à Procuradoria? Eles comunicam pelo seguinte: faltam ainda algumas testemunhas deporem, mas, enfim, se as principais já não deram esses elementos, é pouco provável que as outras também deem. E a Procuradoria ela tem a possibilidade agora de tentar um acordo com o réu, com o Netanyahu, nesse caso. Por quê? Porque se a Procuradoria resolver até o final, a chance de Netanyahu ser absolvido nessa questão é maior. Okay? Agora, como os juízes eles não disseram o mesmo sobre fraude e abuso de poder, então o Netanyahu ainda pode ser condenado. Okay? Como a condenação do Netanyahu não vai ser tão grande caso o suborno caso ele não possa ser condenado por suborno, então às vezes é melhor para os dois lados procurar um acordo do que ir até o final no julgamento. E então é uma deixa dos juízes para a Procuradoria avançar com essa possibilidade, caso a Procuradoria assim decida, né? Porque os juízes não decidem o que os procuradores têm que fazer. Eles passam para os procuradores uma visão da situação e os procuradores fazem o que quiserem com elas. É óbvio que o Netanyahu pode ser inocentado e a Procuradoria pode recorrer também, enfim, e outros juízes podem ver suborno nisso, mas enfim, é difícil quando um sujeito é inocentado, enfim, que quando você recorra, mude muito a sentença final,
principalmente num caso desse tão complexo, que, enfim, que os próximos juízes somente dariam um parecer sobre os mesmos depoimentos já feitos enfim, e as mesmas provas e evidências já apresentadas. Não é um caso pouco relevante. Okay? Agora, no domingo, o Arnon Milchan, que é o magnata, o milionário, enfim, que deu os presentes para Netanyahu e para sua esposa, né? Ele vai depor. E, enfim, ele já deu vários indícios de que ele se sentia coagido a dar presentes para a família Netanyahu. Quando ele aparecia sem presente, ele se sentia culpado, porque eles faziam ele se sentir culpado, e etc. Enfim, tem pessoas que disseram que o Netanyahu e a sua esposa encomendavam presentes, ligavam pedindo, até a chave da casa deles, que da mansão dele, que é vizinha da casa deles em Keisar, eles tinham, etc. O Milchan vai depor agora no domingo, e amanhã o Canal 12 vai mostrar no jornal noticiário de sexta-feira, vai mostrar uma entrevista exclusiva com ele. Esse depoimento do Milchan é um depoimento muito esperado. Na semana passada, quem depois nesse caso foi o líder da oposição, Yair Lapid, porque o Lapid era ministro das Finanças no momento que a relação do Netanyahu com o Mitchell se estreitou. E a justiça queria escutar do Lapid se, na pasta que ele comandava, ele tinha visto o Netanyahu devolver favores, ou tentar devolver favores para o Milchan. Isso aqui, o que aconteceu foi que a defesa do Netanyahu ela tentou, de alguma maneira, transformar o Lapid em réu nesse caso, porque o Lapid teria sido hospedado pelo Milchan, né? O Milchan teria pago a hospedagem do Lapid em um hotel no exterior e teria feito um ou outro agrado para o Lapid. O Lapid falou: eu nunca recebi nenhum presente dele, eu nunca, e quando eu fui hospedado por ele foi antes de eu ser político, antes de eu entrar para a política, e aí ele foi questionado, mas você se reuniu com ele quando você era político? Ele falou, sim, me reuni. Ele falou, então é legítimo isso, que um sujeito que tem interesses públicos tenha contato direto com o ministro das Finanças? E o Lapid, em vez de ele responder isso, ele disse o seguinte, olha, eu não estou sendo acusado de nada, a própria defesa do Netanyahu não está me acusando de nada, está dizendo que o que eu fiz não tem problema nenhum, até porque se eles dissessem que tem problema, o Netanyahu estaria mais enrascado ainda, né? Porque o que o Lapid fez não é nem 1% do que o Netanyahu fez, segundo as acusações. Falou, então eu não tem problema nenhum. Se tivesse problema, eu estaria sendo julgado aqui e não o Netanyahu. Mas ele não respondeu se era ético ou não ele ter se reunido com um bilionário com interesses escusos ali, porque obviamente não é ético, né? Mas enfim, o Lapid não é o caso é o Netanyahu. Então o Lapid ele pode ser criticado por questões antiéticas. Se por acaso se provar que o Lapid atendeu a algum desejo do Milchan, ele pode vir parar na justiça. Mas não tem nenhum indício disso. Então ele só tem uma questão antiética, né, que quem está no Brasil pode falar, mas foi só isso que ele fez o tempo inteiro no Brasil, os políticos se reúnem com os poderosos, enfim, blá, blá, blá. É verdade, mas isso não é razoável, né? Enfim, e o Lapid está sendo questionado e ele está tentando fugir desse questionamento, quando na verdade ele deveria fazer uma autocrítica. Mas ele não está a fim de fazer uma autocrítica no momento que o Netanyahu está sendo julgado, e o Netanyahu não faz nenhuma autocrítica por ter feito coisas muito piores. Então, enfim, o Lapid não quer se comparar nesse caso. É isso, vamos que ver. Vamos ver já, esse julgamento do Netanyahu já está acontecendo há tanto tempo, né? E o sentimento é de que ele vai continuar acontecendo por muito e muito tempo. Mas é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos da confusão que está acontecendo no Golã, né? Isso é nas colinas do Golã, lá no norte do país, fronteira com a Síria, fronteira com o Líbano. Israel tem já um projeto de construção de turbinas, né, eólicas, por conta ali de ser uma região onde tem muito vento, construção ali de instalação, no caso, né, de turbinas eólicas para a produção de energia. Já há algumas turbinas funcionando, né, para quem vai ao Golã é possível ver. E essa semana o governo tentou aí continuar com o seu projeto para instalar novas turbinas, só que enfrentou uma resistência gigante da população drusa que vive ali no Golã. A população drusa, que tem muitos problemas com o Estado de Israel em si, apesar de todos eles serem cidadãos do país, eles não reconhecem, né, eles têm muitas questões aí com a sua identidade israelense, vamos dizer assim, né, eles têm uma série de problemas com isso. Eles foram incluídos quando Israel anexa, né, as colinas do Golã em 67, eles estavam ali na região, eles não foram expulsos e permaneceram ali, mas eles eram sírios, né, até 67, eles não eram israelenses, e os drusos têm uma série de questões aí envolvendo também nacionalidades para além da identidade drusa,
Enfim, uma série de questões. A população drusa foi para as ruas essa semana, bateu de frente com a polícia, bateu de frente com o governo, muita confusão, pancadaria, quebra-pau, bomba. E o que o governo faz, João? Instala ou não instala turbinas em propriedades privadas dos drusos? Por enquanto parou. Por enquanto parou, mas esse caso é muito cabeludo, ok? E a gente tem que entender agora de onde é que veio isso, o que significa isso, porque realmente é muito, como se diz em hebraico, harig, né? Muito extra classe, muito fora do padrão o que está acontecendo agora, porque as colinas do Golã, ainda que sejam um lugar enfim, que a gente comenta muito quando a gente fala de guerra e que é enfim, um dos pontos de desacordo de Israel com a Síria, enfim, que Israel anexou e a comunidade internacional não reconhece, é um lugar muito tranquilo, que não tem violência, não costuma ter atentado nenhum, enfim, é um lugar que está bastante tranquilo há muitos anos. Desde a Guerra do Líbano é muito raro acontecer, ter algum incidente ali, de algum foguete cair, atentado não acontece de jeito nenhum. O máximo que a gente teve ali foi a chegada de alguns refugiados sírios, a maioria deles drusos, que tentavam cruzar a fronteira para escapar da guerra, não para nada além disso. Mas agora o bicho pegou, e não foi só nas colinas do Golã, foi em todo o norte de Israel. Ontem a minha mulher demorou 3 horas e meia para chegar de Haifa, ali da região metropolitana de Haifa, que fica meia hora da minha casa, até aqui. Demorou 3 horas e meia. Demorou 7 vezes mais tempo, porque os drusos fecharam vários pontos das estradas no norte para protestar contra a montagem dessas turbinas. Hein? E não foi só ela, todo o lugar onde eu moro, todo o Moshav que eu moro, as pessoas estavam, o grupo de WhatsApp não parava, as pessoas queriam saber: essa estrada já foi liberada, essa não, quem pode buscar meus filhos na creche, blá blá. Acabou que uma família, uma irmã mais velha, buscou todas as crianças e levou para casa dela e esperou os pais chegarem, porque ninguém conseguiu chegar a tempo. Negócio impressionante. Eu já não ia chegar, que eu não dormi em casa, mas enfim, esse foi o que aconteceu. Por sorte, eu não peguei esse trânsito, porque eu tive uma reunião até a noite em outro lugar, enfim, e dormi fora de casa. Senão, eu teria também ficado parado no trânsito. Eles pararam todo o norte do país, uma coisa de um nível que eu nunca tinha visto. E por quê? O que essas turbinas têm? O Marquinhos comentou bem. Essas turbinas, elas existem no Golã, como existem em outras regiões do norte, na região do Gilboa, que é na fronteira oriental entre Israel entre uma tríplice fronteira entre Israel, a Jordânia, a Cisjordânia, próximo ali do Rio Jordão. Também tem turbinas, né? E no Golã também tem. O Rafa Stern uma vez comentou isso aqui no nosso podcast, que eu perguntei para ele por que Israel não tem energia eólica. Né? E ele comentou: porque Israel é um dos principais pontos de migração de pássaros do mundo, se não é o principal, e os moinhos de energia eólica, eles são muito problemáticos para os pássaros, porque eles matam os pássaros. Os pássaros estão voando ali, as aves migratórias, e passam ali por cima da usina, enfim, que a hélice vai lá, dá uma pancada no pássaro e mata o pássaro. E, enfim, então todo tipo de energia ele tem seus problemas, né, de geração de energia, ele tem seus prós e contras, e a energia eólica ela tem essa questão principalmente. Enfim, mas mesmo assim o governo fez um acordo com uma empresa chamada Energex, que cuida que produz alguns tipos de energia no país. Essa empresa foi até os proprietários de terra drusos daquela região, estabeleceu com eles um valor de aluguel, alugou os territórios deles e começou a instalar as turbinas. E aí vieram essas manifestações. E agora, se eles estabeleceram esse aluguel com os proprietários ali, drusos, por que os drusos estão se manifestando? Eles estão recebendo o que eles combinaram, fizeram um acordo, qual o problema? Essa é uma pergunta que nós, de mentalidade ocidental capitalista, fazemos, okay? E que é um dos pontos de embate entre o movimento sionista e os árabes daqui da região. O movimento sionista também começou assim. Ele começou comprando terras privadas de turcos na Palestina, que pertencia ao Império Otomano, e quando eles chegavam para começar a trabalhar nessa terra, os árabes que ali moravam, sendo eles, fossem eles drusos, muçulmanos ou cristãos, eles tinham problema de sair dali, porque eles diziam: olha, para essa terra pertence ao meu bisavô, ao meu tataravô, ao meu não sei o que lá, e a terra pertence a quem nela habita. Hein? Que é uma concepção não ocidental de posse da terra, né? É uma concepção não capitalista, enfim, que é um sentido de pertencimento histórico, que é semelhante, por exemplo,
semelhante entre aspas, né, porque tem suas diferenças, mas tem alguma semelhança entre a questão da posse da terra para as comunidades indígenas, por exemplo, no Brasil. Fica mais fácil para os ouvintes brasileiros da gente entenderem essa questão. Né? E por que esse acordo ele é questionado por parte da população drusa? Porque o dono da propriedade ele não pode estabelecer que uma terra pertencente à comunidade drusa ela não vai ser destinada à agricultura, ela vai ser alugada a uma empresa que, enfim, que instala um moinho e que não faz o uso da terra, que é o seu uso natural, que é a agricultura. Okay? Enfim, assim os drusos acreditam que deve ser. E nem todos, pelo jeito, alguns que fizeram acordo não, mas a comunidade reage. A mesma coisa que você, enfim, fazer um acordo com um cacique no Brasil, e aqui você pode fazer garimpo, okay? Só que, enfim, para a comunidade indígena, em sua maioria, ali você não pode fazer garimpo porque afeta as tradições locais, e porque blá blá, e porque nesse lugar que quer fazer um carimbo é um rio, que as águas são sagradas, e etc, 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 enfim. Isso tem a sua semelhança, enfim, mal comparando, acho que é a melhor comparação que eu consegui encontrar. É óbvio que surgiram boatos ali também, que os moinhos acabam com a fertilidade, enfim, que é de um fake news, de um terraplanismo gigante, mas para uma população que já tem uma tendência a ser hostil ao que está acontecendo, isso pode pegar com mais facilidade. E o agravante é que, se bem os drusos eles servem ao exército de Israel e eles são a relação dos drusos do país, de maneira geral, elas são bastante positivas com o Estado, porque os drusos têm uma mentalidade cultural enfim, de se doar à pátria onde eles vivem, seja ela Israel, seja a Síria, ou seja o Líbano, ou qualquer outro país, mas Israel, Síria e Líbano concentram cerca de 70% da população drusa do mundo inteiro. Né? Então, se bem parte deles, a maior parte deles, tem uma relação muito positiva com o Estado, que foi bastante afetada com a lei nacional promulgada em 2015, que define que Israel é o Estado do povo judeu, e os drusos foram muito insatisfeitos com isso, mas enfim, fechando esse parênteses, ainda assim a relação dos drusos com o Estado ela é positiva. Os drusos das colinas do Golan, eles não têm essa relação positiva com o Estado. Parte deles não aceitaram receber a cidadania israelense, então eles receberam o mesmo status que os árabes de Jerusalém Oriental, que é de residência permanente em Israel. Né? Eles não podem votar, eles não têm direito a algumas coisas, não têm acesso a alguns direitos específicos, mas por que eles não aceitaram a cidadania israelense? Okay? Porque eles se consideram sírios. E o Golan foi conquistado por Israel, e eles consideram que as colinas do Golan são um território, enfim, por direito é sírio. Eles não deixaram, não abandonaram esse território, porque os sírios têm uma ligação com a terra que ela vai além da relação deles com a nação. Então, ainda que eles se identifiquem como sírios, para eles era preferível ficar na sua terra do que emigrar para a Síria e ter que viver em outra terra. Mas eles vivem numa relação conturbada com Israel. Né? Se bem a gente não tem hostilidades físicas ali, a gente tem até algumas cidades não, aqui no Golã não tem nenhuma cidade, tem só comunidades, né? Mas, e aldeias, que são até turísticas e que recebem os israelenses, os judeus, enfim, bem, como por exemplo o Masjid al-Shams. Eu já fui lá algumas vezes, é um lugar bastante interessante, bonito, enfim, com pubs que parece estar na Europa, pelos pubs com estilo inglês, até estranho, né? Se por um lado é assim, por outro lado, os drusos consomem bebida alcoólica, né? Diferente dos muçulmanos. Por outro lado, você tem ali uma relação conturbada que se mostra em casos como esse, né? Israel, o Estado decide implementar uma política pública naquela região enfim, se coloca em confronto com a mentalidade drusa, e ela explode justamente quando isso acontece num território do Golã, né, onde os drusos não são sionistas, né, porque no resto do país eles são, em sua maioria. Ao estilo deles, né? Um druso sionista não é exatamente igual a um judeu sionista, mas enfim. Enfim, e aí está acontecendo toda essa bagunça. O chefe da polícia, a manifestação ontem foi com muita violência, tem 4 drusos internados em estado grave, 4 policiais não drusos internados também em estado não grave, mas também não tão leve. A violência foi muito grande, os drusos acusaram a polícia de atuar com violência, a polícia disse que os drusos foram violentos demais, enfim, a parte deles estavam armados e dispararam contra a polícia. Foi uma manifestação pesada. As paralisações que a gente viu nas estradas longe do Golan, elas não foram violentas, foram manifestações de boicote, de desobediência civil. No Golan, elas foram mais violentas. E aí, a polícia
ela recomendou que essas obras parem, até porque a gente vai estar chegando perto de uma festividade, que é o dia do sacrifício dos drusos, e eles não querem que isso vire um novo Ramadã, né, e que estimule mais manifestações. E o chefe da polícia, comandante-geral da polícia, o Kobe Shabtai, que a gente vai falar dele daqui a pouco de novo, ele mandou parar a instalação das turbinas e o Ben-Gvir falou, continua. E a polícia obedeceu ao ministro, hein, que desautorizou o chefe da polícia, o comandante-geral da polícia, hein, porque o Ben-Gvir o que ele quer mesmo é ver o circo pegando fogo, ele não está nem aí para as consequências que isso vai dar. Ele diz o seguinte, ninguém pode desafiar o Estado, se desafia o Estado com violência, eu dobro a aposta. Hein? Essa é a mentalidade do Ben-Gvir, né? Um sujeito agressivo, né? Um troglodita, e, enfim, queria mostrar que era mais forte, e aí o governo teve que se reunir com o principal sheik druso, que não me lembro qual é o nome dele agora, e o Ben-Gvir gravou um vídeo junto com ele, eles se comprometeram a parar as construções até o fim da festividade, que vai durar uma semana, e chegar a um acordo com a comunidade drusa de maneira geral. Então, esse sheik ele vai tentar acalmar os ânimos para que essas turbinas possam ser armadas ali, porque dificilmente a empresa vai desistir do contrato, né, que eles fizeram. Enfim, uma situação pouco comum, quando a gente vê manifestações aqui, a gente não costuma ver de drusos, nem na lei nem na Lei Nacional do Povo Judeu de 2015, a gente vê manifestações violentas dos drusos. Eles ficaram muito decepcionados. Parte grande dos drusos vota em partidos da direita, e desde então parou de votar em alguns partidos, está diminuindo o percentual de drusos, de votação drusa nos partidos de direita. E cada vez vai ser menor, né, porque eles estão entendendo que o nacionalismo da direita ele é excludente com os não-judeus. Né? E, enfim, e esse é mais um caso que agrava a relação dos drusos com o Estado, que, como eu disse antes, ela é marcada por uma relação muito positiva. Né? Então, até isso, esse novo governo está conseguindo fazer. Pois é um governo que destrói absolutamente tudo que vê pela frente. Eu acho que também essa postura do Ben-Gvir, além do que você comentou, da questão de ser um troglodita, de um cara extremamente violento, né? Enfim, um fascista, né? O que mais esperar de um fascista? É isso. Mas eu acho que tem também a questão nacional aí envolvida também, né? O fato de serem drusos, de não serem judeus, eu acho que é um agravante aí para ele tomar esse tipo de posição. Eu acho também importante ele desafia também o próprio governo, né? Ele coloca o governo em maus lençóis, né? E aí, como você falou, toda essa questão da confusão, dele não ter nenhuma responsabilidade, ele continua fazendo isso até porque ele também está numa posição muito complicada, né, dentro do governo. A gente vai comentar disso mais para frente, mas enfim, eu acho que faz parte desse quadro também. É um fascista com poder, como chefe, né, como ministro da polícia, enfim, com centenas de milhares de soldados ali à sua disposição, que passa por cima da autoridade do chefe de polícia, passa por cima da autoridade de todo mundo e, enfim, faz o que quer. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política israelense essa semana. Bom, gente, primeira notícia do bloco é sobre o golpe judicial que, enfim, voltou à cena, né? Voltou a ocupar o noticiário, né? Nas últimas semanas, né? A gente comentou desde que houve aí desde que o governo perdeu a indicação de um dos membros, né, do governo, um dos deputados para a comissão. Primeiro eles falavam, eles não optaram aí, o Netanyahu parou, né, a indicação, ou seja, a gente continua ainda sem uma comissão de formação de juízes, e essa semana eles decidiram que iriam voltar, né, a legislar, a apresentar aí as leis desse golpe, uma que diz respeito à questão da razoabilidade, né, e Lutas Virá, que chama aqui, enfim, da razoabilidade na aplicação das leis, só que, enfim, gerou mais uma vez, obviamente, uma série de crises, uma série de discussões, principalmente em torno, né, desse quadro aí que a gente está vivendo, de uma série de derrotas do governo, e eles resolveram mais uma vez cancelar a votação dessa lei aí do golpe. E aí, João, como é que fica isso aí? Pois é, o que aconteceu? O governo teve uma derrota tão acachapante na semana passada que eles disseram o seguinte, já chega. Já que a oposição implodiu as negociações, né, que na verdade não foi a oposição, que a gente cumpriu o acordo foi o governo, mas enfim, a gente vai começar a tocar de maneira unilateral a reforma. Agora, o que eles escolheram para tocar primeiro? Eles escolheram a cláusula da razoabilidade ou do bom senso, que é uma cláusula que a Suprema Corte fez uso há pouco tempo,
para impedir a nomeação do Ari Ederi como ministro, hein, porque ele tinha, no acordo que ele fez com a Justiça, se comprometido a sair da vida pública. E ele não só foi eleito para a Knesset, como assumiu 2 ministérios. E aí a Suprema Corte interviu e falou, não, isso não é razoável. Okay? Ele estava lá, a Justiça deu a sentença, e ele não só se elegeu como quer ser ministro, não, ministro ele não vai ser. Cara que 2 vezes, uma vez foi condenado por corrupção, a outra admitiu a corrupção, pagou a multa, devolveu o dinheiro da infração, e disse que, enfim, aceitou sair da vida pública e de repente vai entrar para a vida pública. Isso não pode. Então, eles foram lá e vetaram essa nomeação. Essa cláusula, eventualmente, ela é usada pelo judiciário, hein? E isso incomoda um pouco os setores de governo, em especial o Partido Chas, que não gostou que a Suprema Corte tenha feito uso dessa cláusula justamente para proibir a nomeação do seu ministro. Então, eles querem começar com isso por quê? Porque, aparentemente, nas negociações na residência do presidente, o governo, a coalizão, no caso, e a oposição haviam chegado a um acordo sobre essa cláusula, que ela poderia continuar sendo usada, exceto para interferir em nomeações do governo para cargos públicos. Hein? É óbvio que esse acordo ele foi feito em detrimento ou em compensação de outros acordos que a coalizão tinha aberto mão de forçar a barra, e a oposição aceitou flexibilizar a sua posição em relação a esse acordo. Se o governo tenta legislar um acordo só de maneira unilateral, ainda que seja numa dosagem menor do que a prevista inicialmente, é óbvio que a oposição não vai gostar e é óbvio que os manifestantes vão se manifestar. O governo acredita que os manifestantes, o Ben-Gvir falou para o Netanyahu, manifestação vai ter de qualquer jeito. Então começa a legislar logo e pronto. E o Netanyahu acha que essa lei, especificamente, ela é uma lei um pouco complexa, não é muito grande, não é tão importante, e que a população não vai conseguir ser mobilizada para se manifestar por causa de uma lei pequena como essa, no nível que eles se manifestaram anteriormente. Okay? Então, é uma aposta, é uma tentativa, né, de ver o que acontece. Por quê? Porque se a manifestação é pequena, eles aprovam a lei e fica por isso mesmo, eles certamente vão tentar dar um passo a mais ali na frente. Agora, se as manifestações são gigantes, eles não conseguem aprovar a lei, ou eles aprovam a lei muito a contragosto, demoram dias porque ninguém deixa eles falarem, as pessoas param na frente da Knesset, não deixam eles entrarem, enfim, fazem greve no país e ameaçam, como fizeram da outra vez, de parar o país, eles não vão forçar a barra para aprovar essa lei. Então o governo está pagando para ver o que os manifestantes estão expostos a fazer. Num período que as manifestações elas deram uma diminuída, porque o governo parou com o processo. Então, o governo anunciou que no dia de ontem, na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça ia se sentar para escrever o projeto de lei e ele ser aprovado, só que por conta dos incidentes relacionados à segurança pública e ao conflito especificamente, o governo cancelou essa reunião e adiou ela para domingo. Okay? Então, até domingo a gente está livre dessa brincadeira aí. Mas domingo essa lei pode ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votada no mesmo dia ou na segunda-feira. Agora, se o governo vai ter realmente coragem de fazer isso, se eles vão realmente tentar empurrar isso para frente, eu não sei. A gente sabe que dentro do Likud tem discordâncias, teve debates internos entre membros do Likud, fontes que disseram em off que são contrários a que o governo tente passar qualquer lei da reforma sem um consenso, que não acham que isso vai ser bom para o Estado. E a pergunta é se essas vozes do Likud vão ter coragem de votar contra as propostas de lei com voto aberto, né? Porque votar na Karine Elrad na semana passada para a Comissão de Nomeação de Juízes, eles tiveram coragem porque o voto foi fechado, o voto foi secreto. O voto aberto, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento deles, porque eles estão se expondo para a própria base do partido. Né? Enfim, então é isso que a gente está esperando agora para ver o que acontece. Primeiro, tem que ver se o governo vai ter coragem de fazer isso. E segundo, vamos ter que ver como é que vão ser as manifestações. E por último, se na hora da votação o governo tem maioria. Eu não tenho certeza que o governo tem maioria, mesmo com o voto aberto. Com maioria ou não, o importante é ir para a rua e, enfim, botar pressão nesses caras, porque sem pressão eles vão passar a boiada e vão transformar isso aqui numa Hungria, numa Polônia, ou enfim, seja lá o que for. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para continuarmos tratando aí do Benito Gvir, nosso ministro fascista, que anunciou essa semana que depois que, assim que acabar, né, o mandato do atual chefe de polícia, Kobi Shabtai, esse mandato não será renovado e
o Ben-Gvir indicará um novo chefe de polícia. O João, já teve gente aí dando entrevista, né? Possíveis chefes de polícia dando entrevista dizendo que, caso sejam eleitos, as manifestações não vão acontecer da forma que estão acontecendo nesse momento, não, hein, cara? O que vem por aí? Repressão, é? Para começar, a gente comentou essa semana passada, né? Ele anunciou que não ia renovar o contrato, né? Ou que não ia prolongar o mandato do Kobe Shabtai, que é o chefe da polícia, por mais um ano, o que normalmente se faz. E agora, essa semana, circulou aí que ele já tinha um candidato principal, que é o comandante Yoram Sofer. Né? Agora, o Yoram Sofer deu uma entrevista na qual ele disse que com ele como chefe da polícia não vai ter bloqueio de ruas, ou seja, as manifestações vão poder bloquear a rua, que ele acha que afeta a democracia. Na prática, não é nenhuma reforma judicial, é o pessoal que não respeita eleições. Né? Enfim, o chefe de polícia é totalmente politizado, no lado ruim da história. Né? Enfim, sujeito com cara de tacho também, mas essa é a opinião pessoal minha. Que é o candidato do Ben-Gvir, ou seja, um fantoche do Ben-Gvir, basicamente é o que ele quer. O Kobe Shabtai é um bom comandante de polícia? Não. Ele é um horrível comandante de polícia. Ele é um cara que chegou sem nenhuma experiência, que não peitou o Ben-Gvir nos momentos que ele tinha que ter peitado, que fracassa rotundamente no controle da violência, principalmente na sociedade árabe, que fez declarações racistas no passado, enfim, que não coibiu a violência da polícia contra os manifestantes quando o Ben-Gvir assim ordenou. Ele podia ter enfrentado o Ben-Gvir naquele momento e não enfrentou. Ele resolveu começar a enfrentar o Ben-Gvir tarde demais. Não respeitou a decisão da conselheira jurídica do governo no momento, depois se arrependeu e pediu desculpas, ao contrário do chefe dele, mas enfim, ser melhor que o Ben-Gvir não é mérito para ninguém, é o mínimo que qualquer pessoa tem que ter e tem que fazer. Então ele não é um bom chefe de polícia, mas ele é um comandante de polícia, ele não é um fantoche, como o Yoram Sofer provavelmente vai ser, se o Ben-Gvir puder nomeá-lo. Né? Qual é a nossa expectativa, qual é a nossa esperança? É que o governo caia antes dessa nomeação, porque senão a gente vai ter que aturar um sujeito bastante complicado. Pois é praticamente o Ben-Gvir como chefe de polícia, né? Tem um Ben-Gvir, né? Que é no caso esse aí, o Yoram, como chefe de polícia, e o outro Ben-Gvir como ministro da polícia. Enfim, vai ser uma alegria isso aqui, uma alegria. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelita. Bom, gente, nesse bloco agora a gente vai tratar aí do que aconteceu na Cisjordânia essa semana, uma semana extremamente complicada, muita violência. Os nossos ouvintes mais antigos já acompanham a violência na Cisjordânia no último ano, né, principalmente no norte da Cisjordânia, na região de Jenin, na região de Nablus. Mais uma vez, operação do Exército na região de Jenin, só que tudo começou depois que um jipe do Exército ele ficou preso, né, no campo de refugiados, depois que foi colocado uma bomba no jipe e, enfim, os soldados ficaram presos e outros jipes também ficaram presos, né, na região ali do conflito, tiveram que mandar resgate, enfim, uma confusão generalizada, tiro para tudo que é lado, guerra, enfim, um conflito, né, entre o Exército e os militantes palestinos ali na região de Jenin. No dia seguinte, depois disso, a gente teve um atentado, né, que obviamente quando tem esse tipo de confronto, né, a gente tem mortos, a gente tem centenas de feridos, não é exagero falar em centenas de feridos, enfim, a disrupção da vida de todas essas pessoas que vivem ali na região, obviamente, né, além do aumento da repressão, da opressão, da violência por parte do exército israelense e dos colonos contra a população palestina. No dia seguinte a esse evento em Jenin, a gente teve um atentado que aconteceu na entrada, na porta, na proximidade ali do assentamento de Eli, que fica ali também na região da Cisjordânia, mais próximo a Ramala, deixou 4 israelenses mortos, um atentado a tiros, com tiros de fuzil, M16, foram outros tantos feridos também, em estado grave, estado médio, enfim, foram levados para o hospital, mais 4 mortos no local, e depois disso, uma série de pogroms contra a população palestina dos vilarejos ali na região foram cometidos, né, por terroristas judeus. João, uma semana extremamente quente, esse foi aí mais ou menos um resumo, uma semana também que ontem, na verdade, né, o Exército, pela primeira vez desde a segunda intifada,
usou de drones. Na verdade, na segunda intifada não havia drones ainda, eles faziam isso de helicópteros, né? E dessa vez também, né? Foram usando helicópteros ali. Eles atingiram carros de militantes palestinos que estavam indo que estavam ali, eram alvos deles, enfim. Mas pela primeira vez desde a segunda intifada, ou seja, em cerca de 20 anos aí, pelo menos, não havia nenhum ataque aéreo feito contra a Cisjordânia, e o exército israelense voltou a utilizar desse método. João, muita violência na Cisjordânia, a gente vê a população palestina completamente perdida na situação, eu não consigo ver nenhuma movimentação da autoridade palestina, do governo palestino, para fazer alguma coisa, e o que a gente vê, na verdade, é o governo da extrema-direita israelense tocando o terror e deixando o pau comer solto e os colonos fazerem o que eles querem na Cisjordânia. Como é que fica isso aí, cara? Obviamente, que o governo de Israel fez de tudo para isolar a autoridade palestina o máximo possível, né? E é óbvio que eles vão estar sem autoridade nenhuma, né? Autoridade sem autoridade. Mas enfim, vamos lá para esse caso. Você explicou grandes rasgos, eu quero só tocar nos pontos. Okay? A unidade que estava ali em Jenin, que não foi exatamente no campo de refugiados, foi bem próximo, é a que a gente chama de Mistar Avim, que são os mesmos do Fauda, aqueles que vão disfarçados de civis para fazer uma operação ali dentro. Só que igualzinho acontece no Fauda, e eu não vou dar nenhum spoiler, né? Quem já viu o Fauda sabe que isso acontece diversas vezes, então, tipo, a primeira cena já, se não me engano, da primeira temporada já tem uma dessa, eles são descobertos. Hein? E aí, quando eles são descobertos, é Fauda, né? Tipo, é problema. E aí começou um conflito ali, eles foram presos, né? E ficaram num tiroteio muito grande com grupos ali da Jihad Islâmica, principalmente. E aí, pela primeira vez desde a segunda intifada, o Tzahal, o exército de Israel, teve que mandar fez um ataque aéreo na Cisjordânia, no caso um helicóptero que disparou de cima e fez o resgate desses soldados feridos e matou 5 palestinos, entre eles 4 membros da Jihad Islâmica, o quinto provavelmente algum civil que estava ali se manifestando. Enfim, teve um número bem alto de mortos, muitos feridos também, foram mais de 10 feridos. Enfim, Israel teve muitos soldados feridos, inclusive em estado grave. Até agora nenhum morto. Acho que o que estava internado em estado grave já sofreu uma cirurgia e já não está mais correndo risco de vida. Mas, enfim, situação bastante complicada. Okay? Israel está realizando várias operações ali, e segundo as Forças Armadas, essa operação realizada em Jenin era para diminuir a tensão ali, para que ela não se expandisse para o sul, porque eles têm medo que a Cisjordânia inteira entre em ebulição em pouco tempo. Okay? O que aconteceu é que essa operação deu mais errado do que qualquer outra coisa, porque ela acendeu os territórios. Né? E, como acontece geralmente, a gente teve um caso de vingança, okay? Organizado dessa vez pelo Hamas, que fez um atentado ali próximo ao assentamento de Eli, como o Marquinhos falou, e deixou 4 pessoas mortas, ainda tem 2 pessoas feridas, internadas, uma em estado grave ainda. Ou seja, que ainda está correndo risco de vida. Enfim, Eli é um assentamento que está entre Ramala e Ariel, mais ou menos, né? Que está no centro-norte da Cisjordânia, na região do sul do Shomron, né? Da Samária, como os colonos dizem. E foi um atentado bastante mortal, né? De tiros. Né? Um dos terroristas foi morto no momento, outro fugiu e eles calculam que talvez tenha um terceiro. Então, já demoliram a casa de um dos suspeitos, né, como represália, e o Tsahal já fez outras operações, fez com drone dessa vez, né? Pela primeira vez drone, fez operação na Cisjordânia também, enfim. E aí, quais foram as outras respostas que aconteceram? Primeiro, o Marquinhos falou, uma série de pogroms, um deles terrível, num assentamento bem pequeno, num vilarejo árabe pequeno, próximo a Shiloh, né, Siloé, que biblicamente é a história que, segundo a Bíblia, nos conta, onde foi estabelecido o primeiro altar, onde os judeus realizavam um sacrifício depois da entrada do povo hebreu na terra de Israel, na terra prometida, né, na época do Josué. Enfim, e ali eles restabeleceram, depois de 67, um assentamento, e parece que os terroristas judeus, né, que saíram daí para realizar o pogrom, saíram de Shiloh, queimaram casas, vários carros, casas com crianças e idosos dentro, enfim. E mais uma vez, onde estava a polícia, onde estava o exército, ninguém sabe, ninguém viu. Né? Como resposta a isso, o que o governo faz? O governo anuncia a construção de 1.000 unidades habitacionais em Eli. E como se isso não bastasse, os colonos de Shiloh estabeleceram ali um mahaz, que em português se traduz para posto de controle, que nada mais é do que uma colônia ilegal. Eles constroem ali do dia para a noite caravanas, né, casas com estrutura precária,
enfim, e começa a batalhar pela legalização desse assentamento junto ao governo, que num momento como esse, num governo como esse, as chances disso acontecer são mais altas, né? Então, parte do governo israelense acredita que a melhor resposta para os atentados é mais assentamentos, né? Quer dizer o seguinte, eles dizem que é uma resposta sionista, né? Para os atentados, para um tipo de sionismo, certamente não é o meu, mas enfim, vamos construir mais assentamentos, que aí para mostrar para eles que eles tentam tirar a gente daqui, a gente traz mais gente ainda para cá. Cada vez que eles fazem isso, a gente traz mais gente ainda para cá. Okay? Que no ponto de vista do conflito, uma situação estúpida, né? Porque você coloca mais pessoas sob risco, você tem que gastar mais dinheiro com as forças de defesa protegendo essas pessoas, e você aumenta o ciclo do conflito, né? No curto, no médio e no longo prazo. Os Estados Unidos criticaram a construção dos assentamentos, criticaram o pogrom, criticaram o fato de já não ter feito nada, que, enfim, só criticaram o governo. Obviamente que eles condenaram o atentado, né? Não condenaram a operação israelense em Jenin, enfim, e só condenam as reações, enfim, bem, entre muitas aspas, ilegais, né, dos colonos, não porque elas não sejam ilegais, mas porque o resto também poderia ser questionado, né? E aí começa aquele negócio, o Ben-Gvir fala, o Ben-Gvir agora fala, eu conclamo o ministro da Defesa para que faça agora uma operação na Cisjordânia para restabelecer o silêncio e a paz na região, né? E parte do governo está pressionando o exército e querem fazer uma operação. O Netanyahu convocou uma reunião, que não foi a reunião do Gabinete de Segurança, porque ele deixou de propósito o Ben-Gvir de fora. O Ben-Gvir foi muito irritado. O Netanyahu não está nem aí, ele convocou quase todo mundo, menos o Ben-Gvir. Não foi quase todo mundo, ele deixou muita gente de fora, mas o Ben-Gvir foi o principal nome que ele deixou de fora, né? Justamente no momento que o Ben-Gvir estava brigando pela existência de prisões administrativas, que a polícia possa fazer prisões administrativas dentro de Israel, que é igualzinho para controlar o crime na cidade árabe, que é o que o exército faz na Cisjordânia, que são pessoas que são presas sem mandato. Hein? E o Ben-Gvir falou, eu como advogado não gostava disso, mas agora como chefe da polícia estou vendo que pode ser importante. Enfim, que entre salvar vidas e respeitar o direito civil é mais importante salvar vidas, né? Só que aí quando começaram a falar em usar prisão administrativa para pegar esses colonos que fizeram esses pogroms, aí o Ben-Gvir e a turma dele recuaram, né? Para eles, então, não vale. Mas, enfim, só vale para os palestinos e para os árabes israelenses, né? Mas, voltando ao assunto, a pressão para uma operação de larga escala ali começou a aumentar, okay? E o comandante do setor central do exército, chamado Yehuda Fuchs, ele é a favor dessa operação, ele também está sendo muito pressionado por membros de governo para apresentar o plano, mas o chefe das Forças Armadas, Herzi Halevi, e os principais generais do alto comando do exército israelense, eles são contrários a uma operação em larga escala, dizendo que isso vai provocar uma escalada de violência na região, com muitas mortes. O que me parece muito lógico, não te parece, Marquinhos? Para mim me parece muito lógico que você aumentar a violência, né, do lado israelense, vai aumentar a violência do lado palestino também, né? Então você não precisa de uma operação em larga escala. Enfim, o governo não tem nenhum planejamento a médio prazo nem a longo prazo, né? Ele só tem planejamento a curto prazo, e obviamente alguma coisa a curto prazo você precisa fazer, porque, enfim, porque a violência ali tá comendo solta. Só que se você não tem planejamento a médio prazo e a longo prazo, você só aumenta a escalada de violência. E é nessa porcaria de situação que a gente volta a se meter com um governo totalmente irresponsável, e uma operação do Exército é o que Netanyahu precisa para acalmar os radicais da direita e para mudar o assunto. Porque ele, quando teve um conflito agora com a Jihad Islâmica na faixa de Gaza, ele conseguiu melhorar a popularidade dele, que continua em baixa, mas ele conseguiu melhorar. Então ele precisa de mais um desse aí, que seria ótimo para ele. Então o Netanyahu vai fazer uma operação agora? Eu não sei. O Netanyahu ele sempre foi um cara muito que hesitou muito e que não lançou mão das operações gigantescas, como outros primeiros ministros, né? O Netanyahu ele nunca foi de primeira, entrou de cabeça numa guerra. Ao contrário, ele é um dos que mais evitou confrontos, exceto em 2021. Mas entre todos os primeiros ministros que a gente teve, ele talvez tenha sido o que mais evitou confrontos de larga escala. Ele é bastante cuidadoso em relação a isso. Não estou defendendo, dizendo que ele é bom, nem que ele é bom para os palestinos. Não é nada bom para os palestinos. Muitas coisas que ele poderia fazer, ele não faz. E muitas coisas que ele não deveria fazer, ele faz. Mas, enfim, se ele é um cara, que ele não é um cara que peca por ir para porrada na primeira oportunidade que ele tem, realmente não é.
Então, talvez um pouco de sobriedade tenha sobrado nesse sujeito para que ele não realize uma operação de larga escala agora na Cisjordânia. Porque senão vai ser catastrófico, vai ser caótico, enfim, vai ser muito problemático para o país, vai afetar vários setores, inclusive a economia, o que também é médio e longo prazo. O médio e longo prazo pode afetar a popularidade do Netanyahu mais ainda. Né? Não vai ter eleições daqui a 2, 3 meses, não está no radar para ele para ele pensar somente do ponto de vista eleitoreiro, porque isso pode favorecer ele a curto prazo, mas a médio e longo prazo não vai, porque o conflito traz muitos problemas. Principalmente se ele não conseguir resolver o problema da violência na região. E algo que tudo indica, não vai resolver. Porque enfim, os próprios chefes da inteligência, do alto escalão do exército, estão dizendo para não fazer. Enfim, então eu espero que ele não faça. Mas a gente não sabe o que ele vai fazer, porque o Netanyahu ele virou refém na mão enfim, desse setor messiânico, ultra-ortodoxo, ultranacionalista, fascista e etc. Pois é, realmente uma semana bem quente nesse sentido, bem triste, né? A gente, enfim, essa violência toda acontecendo. Agora me chama muita atenção mais uma vez essa reação do Exército, né? De falar que, enfim, de não aparecer, de saber, não tinha informação. Como assim não tinha informação, cara? Pô, como você não tinha informação? Você tem informação sobre tudo que acontece nos territórios palestinos, nas organizações palestinas, onde as pessoas vão estar para fazer seus ataques, mas receber informação que corre em WhatsApp, né? Corre em rede social, principalmente no WhatsApp, na verdade, convocando aí os colonos que saíram dos mesmos assentamentos. Foram 300, 400 colonos marchando pela Cisjordânia. Ninguém do Exército viu isso, informou, vai acontecer, está rolando. Não é possível. Né? Não é possível. Aí tem que lembrar, é impossível não fazer a conexão com quem é não só com o Ben-Gvir, né, obviamente, mas, enfim, quem é o responsável pela a administração civil nos territórios, né, que é o Smotrich, que, enfim, quem decide quem decidiu ali pela construção dessas novas 1.000 casas é o Smotrich, né? Ele é o responsável por aprovar isso, né? Ou seja, está tudo interligado, entendeu? O que me chama também a atenção é a gente poder perceber isso, né? O último governo foi um governo que foi muito violento, né? Em relação aos territórios ocupados. Naquele ano já tinha sido o ano mais violento desde 2000 a gente está em 2022, né? Foi o ano mais violento desde a segunda intifada. E esse ano agora está batendo recordes e mais recordes. Vou ter uns números aqui que para quem quiser acompanhar, eu peguei, enfim, o perfil é em hebraico, mas para quem quiser acompanhar, tem um perfil de uma ativista chamada Adi Argov, no Twitter, Adi Nitai, que é a arroba dela, né? Tá? Então é Adi Nitai com Y no final. Então, para quem quiser seguir, mas enfim, está em hebraico, e ela traz alguns dados aí em relação a alguns números sobre a Cisjordânia nesse ano, que ela pega do relatório que é feito pelo órgão da ONU, né, que é responsável aqui enfim, de checar o que acontece nos territórios ocupados e de outros contatos, né, que ela tem nos territórios de outros ativistas também sobre os números. E aí o total até agora são de 135 mortos na Cisjordânia esse ano, 23 menores de idade dentro, né, desses 135 aí. No mês de junho foram 20 até agora, quase 5.000 pessoas feridas, 410 prédios, construções que foram destruídas, 650 palestinos perderam suas casas. A gente teve, e aí como a gente está falando dos pogromos, né? Tem vídeo correndo dos colonos entrando e tocando fogo em colégios, entendeu? Enfim, está completamente louco, né? E o que chama a atenção também como é que me ajuda a traduzir como é que eles chamam leite pareia, né? Que eles fazem. Como é que você me ajuda a traduzir isso aí, João? Para ele é como se fosse tumultos, né? Tumulto. Eu acho que é mais forte do que tumulto, né? É mais forte, porque, enfim, envolve mortes, né? Pois é. Vandalismo, hooliganismo, é uma coisa assim. Isso, mas não fala em terrorismo, né? Isso é uma coisa que não se usa, né? Quando é relacionado aos colonos. É muito, muito raro, né, você usar. Você tem determinados meios ali, mas, enfim, na grande mídia, esse é um tipo de tratamento que não recebe, apesar de ser a mesma prática, né? E correndo solto. Agora, outra coisa também que aconteceu como chama? Do embaixador americano aqui em Israel. Você viu isso? Ele quando teve depois do atentado, ele fez um tweet falando que ele sentia muito as mortes, né, da violência aqui nos territórios. Ele não falou só a morte, ele não fez condolências somente às vítimas, aos judeus que tinham sido mortos no atentado.
E aí foi um burburinho. Isso aqui eu estava justamente ouvindo rádio nessa hora. Foi a única hora da semana que eu consegui ouvir rádio. E aí começaram a falar disso. E aí, poucas horas depois, ele fez um outro tweet comentando especificamente as vítimas aí dos judeus que tinham sido mortos no atentado. Coisa aí da pequeno movimento. Agora, fica mais distante também, né? Essa coisa toda aí fica mais distante o convite do Netanyahu à Casa Branca, né, cara? Não vai visitar a Casa Branca tão cedo, nosso querido Benjamin Netanyahu. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco e voltamos aí para a fronteira norte, voltamos ali para próximo ao Golá, né? Tudo ali naquela fronteira também Israel, Síria e Líbano. Mais uma vez volta a esquentar a relação com o Líbano, a crise aumenta, principalmente que foi descoberta aí, João, que o Líbano, que o Hezbollah, né? Não o Líbano, que o Hezbollah ele construiu pontos de observação dentro do território israelense, cara. E aí, cara, o exército também não sabia disso? Pelo jeito não, né? Foi ali no norte, né, do que a gente chama do Etzba Galil, né, que é o dedo da Galileia, que é a região quase de tríplice fronteira entre Israel, Líbano e Síria, no Monte Dov, bem no norte mesmo, bem na ponta do dedo, mais um pouco pro lado oriental, ali na divisa com as colinas do Golã, né? E de repente o exército encontrou ali tendas, né? Sírias, perdão, do Hezbollah, armadas dentro do território israelense. A gente escuta há muito tempo que na próxima guerra com o Hezbollah eles vão tentar conquistar parte da Galileia. E, enfim, a gente está vendo que eles já estão conquistando, né? Não precisaram nenhum disparo. O exército simplesmente patrulhou e encontrou tendas do Hezbollah ali. Um negócio impressionante, assustador até. Enfim, como eles chegaram ali, muito provavelmente através de túneis, né? Pulando a cerca, não encontraram nenhuma cerca arrebentada. Então eles têm túneis que levam eles até ali, enfim, que vão facilitar numa possível tentativa de conquista de parte da Galileia numa guerra futura. Porque eles querem conquistar, porque eles podem aumentar o número de baixas israelenses, tem um elemento surpresa. Eu acho que o Hezbollah não tem a pretensão de terminar uma guerra contra Israel tendo conquistado territórios. Mas eles podem aumentar o número de baixas, né? O objetivo do terror é justamente atemorizar a população e deixar a população, enfim, limitar a população, fazer com que ela se intimide, ok? E, enfim, eles aparentemente estão bastante prontos para isso, né? Enfim, essa é a notícia que a gente não gostaria de estar dando, mas estamos dando. É isso. Vamos ouvir então agora o nosso camarada Henri Gauski trazendo o seu comentário essa semana. Manda aí, Henri. Fala, João. Fala, Marquinhos, amigos ouvintes do Conexão Israel, lado esquerdo do muro. Essa semana eu vou tentar ser super breve no comentário, muito embora haja muitos elementos que precisam ser analisados diante de uma série de acontecimentos que ocorrem agora, por esses dias, né? A gente tem essa situação de escalada de violência na Cisjordânia, que é um território absolutamente inóspito para Israel, mas que tem características muito específica. Uma escalada de violência na Cisjordânia, ela se opõe de maneira completamente aos ciclos de violência limitados e que se repetem de tempos em tempos entre Israel e Hamas e, nos últimos tempos, entre Israel e Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza, que é a troca de mísseis por reações israelenses por meio de sua força aérea. Na Cisjordânia, é diferente essa situação por uma razão muito simples. É um território muito maior e também porque na Cisjordânia vive cerca de 500 mil de israelenses que estão em assentamentos judaicos no território palestino, território este que qualquer plano de paz, projeto de negociação nos últimos 30 anos estabelece que será parte de um Estado palestino. Então, é muito mais difícil a ação por parte de Israel nesse território do que na faixa de Gaza. Na verdade, Israel realizou um ataque aéreo por meio de drones pela primeira vez na Cisjordânia, diante dessa escalada de conflito, desde a chamada Segunda Intifada Palestina do início dos anos 2000. Mas o que está acontecendo agora pode ter relação com elementos políticos e com desdobramentos de situações políticas não só dentro do próprio território palestino, mas também no Oriente Médio de forma mais ampla. Os Estados Unidos, nesse momento, tentam coordenar negociações com o Irã na tentativa de obter algum controle ou estabelecer algum freio ao desenvolvimento do seu programa
nuclear. Essas são negociações conduzidas de forma indireta numa das monarquias do Golfo Pérsico, a monarquia de Omã, que não está necessariamente vinculada aos chamados eixos sunita e xiita da política internacional, da política regional do Oriente Médio. A monarquia do Omã é ibadita, que é um ramo distinto do islamismo, é um sultanato, e ela consegue se manter relativamente equidistante, independente às relações de poder e de disputa que existem entre esses eixos sunita e xiita, né? Para não me perder nessa análise, os Estados Unidos hoje atuam de forma de fora para dentro, numa tentativa de apagar incêndios, né? Sejam eles a reforma judicial levada adiante pelo governo de Israel, seja o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, seja a tentativa da própria Arábia Saudita de desenvolver o seu programa, seu projeto nuclear. Então, os Estados Unidos tentam coordenar essas ações de maneira até um tanto difícil para a administração americana, principalmente depois de os Estados Unidos terem perdido o protagonismo no Oriente Médio em função das decisões do Donald Trump e, antes dele, até do próprio, digamos, desinteresse pela região do ex-presidente Barack Obama, que se viu sem resposta clara para dar na sucessão da Guerra Civil Síria, né? Eu estou indo para diversos assuntos porque eles estão todos coordenados. Voltando para a esfera palestina na Cisjordânia, essa nova escalada de violência na Cisjordânia, ela pode também ser um indicativo de que estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos de poder político de fato estabelecido, conduzido pela autoridade palestina do presidente Mahmoud Abbas. O Abbas, que tem em novembro deve completar 88 anos de idade, é visto como uma liderança fraca e corrupta pelos próprios palestinos, mas que também foi enfraquecida e ignorada por anos de estratégia de permanecimento, de prolongamento do conflito levado adiante pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é primeiro-ministro de Israel de 2009 até agora, passando por um hiato de 14 meses em que ele ficou de fora do poder, mas dá para dizer que existe uma estratégia de longo prazo de Netanyahu em relação às negociações com os palestinos e com a própria autoridade palestina, que é a de empurrar o conflito, a de não tomar nenhuma decisão que seja capaz, de forma política, a revigorar o processo de paz. Então, ele vai levando dia a dia, empurrando o conflito, por um lado, até indiretamente fortalecendo o Hamas, que acaba se tornando a principal figura política / terrorista entre os palestinos, porque é a única figura que consegue algum tipo de resposta de Israel, mesmo que seja por meio da violência, e, por outro lado, enfraquece a autoridade palestina de Mahmoud Abbas, que é a autoridade com reconhecimento internacional como representante legítima dos palestinos. Pode estar acontecendo agora, e isso tem alguma influência ou maior influência do próprio regime iraniano, é a tentativa de estabelecimento de bases na Cisjordânia, a tentativa de tomada de poder formal na Cisjordânia, e aí Israel vai ter um problema com o qual vai precisar lidar, porque essa coalizão, por exemplo, ela tem muitos elementos que consideram a possibilidade de anexação da Cisjordânia, e isso não vai acontecer, é claro, o próprio Bibi sabe disso, já trabalhou com essa possibilidade em outros momentos como forma de obter ganhos políticos, com os acordos de Abraão, por exemplo. Ele ameaçou durante meses a anexação do Vale do Jordão na Cisjordânia, para depois recuar e sair desse problema que ele mesmo criou, com o anúncio de que haveria um acordo pelo estabelecimento de relações diplomáticas naquele momento com o Bahrein e com os Emirados Árabes Unidos, né? Tudo isso para dizer que esse é um momento de transformação, mas é um momento de transformação que talvez Benjamin Netanyahu não consiga controlar dessa vez, porque durante esse último final de semana, as lideranças de Hamas e de Jihad Islâmica Palestina estavam reunidas com altas autoridades iranianas, inclusive com o próprio presidente iraniano Ibrahim Raisi, deliberando sobre esses desdobramentos dos acontecimentos na região. Um desses desdobramentos pode ser a própria escalada de violência na Cisjordânia. O regime iraniano emitiu um comunicado oficial dizendo que os palestinos entendem e incentivando a luta
contra a ocupação israelense pela libertação da Palestina, e aí é importante fazer um parêntese deixando claro que quando os iranianos falam que os palestinos precisam resistir, entre aspas, para libertar a Palestina, ele não está se referindo, o regime iraniano não está se referindo à Cisjordânia e à faixa de Gaza. Quando ele se refere a libertar a Palestina, ele se refere ao próprio mapa de Israel como um todo, o mapa reconhecido internacionalmente de Israel. Então ele fala em libertar a Palestina histórica, entre aspas, do regime israelense, que, portanto, é, novamente, mais uma declaração do Irã incentivando ao fim de Israel, né? E, ao mesmo tempo, ele faz uma análise também de que os países árabes que hoje reconhecem que se engajam em negociações com Israel, na verdade, eles buscam desencorajar que a juventude palestina lute por essa libertação. É uma crítica direta aos países árabes que estão negociando com Israel, que já têm relações formais, ou especificamente no caso da Arábia Saudita, que é o principal prêmio almejado pelo governo de Benjamin Netanyahu. Seria uma grande conquista internacional, de forma inequívoca, por parte de Netanyahu, estabelecer relações diplomáticas com a principal liderança entre todas as monarquias sunitas do Golfo Pérsico, né? A Arábia Saudita, maior país, a maior economia, enfim. Tudo isso está em suspenso. E aí, para concluir, uma escalada de violência na Cisjordânia, ela traz uma ameaça para Netanyahu, que já é um governo super criticado e distante dos Estados Unidos, que possivelmente uma operação ofensiva terrestre por parte de Israel não só vai causar muitas baixas, como praticamente vai descartar qualquer possibilidade de estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. Só para concluir, fiz um comentário muito grande. Este é um momento de profunda transformação no conflito entre israelenses e palestinos, e existe a possibilidade real de que, depois do estabelecimento de bases iranianas ou de, como se diz, aliados satélites, grupos satélites armados e financiados pelo Irã em todas as fronteiras de Israel, existe a possibilidade agora de que o Irã esteja chegando à Cisjordânia também. E isso vai ser um problema grande com o qual Israel vai ter que lidar, porque também como resultado desse longo histórico de Netanyahu em relação à autoridade palestina, de enfraquecê-la ou ignorá-la, ou de enfraquecê-la por ignorá-la, esse problema vai retornar com toda a força no colo do primeiro-ministro israelense, porque não há nenhuma outra alternativa para solucionar essa questão que não envolva o fortalecimento da autoridade palestina por parte de Israel. E isso não foi feito e dificilmente será feito, eu diria certamente não será feito por essa coalizão do governo israelense. Esse foi o meu comentário da semana. Espero que tenhamos uma semana tranquila e que eu esteja absolutamente errado em toda a minha análise. Um abraço para vocês e bom programa. É isso. Vamos então agora ao nosso bloco do esporte para ouvirmos o comentário de Nelson Burd. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que aproveita o início do verão israelense para levar a família para um parque aquático. O João gosta muito das piscinas com onda e dos tobogãs. É isso aí, eliminatórias para a Euro 2024 no futebol masculino. Israel ganhou 2-1 da Andorra em Jerusalém, partida na última rodada. Próximo jogo apenas no dia 9 de setembro, 9h45 da noite, horário de Israel, 13h45 da tarde, horário do Brasil. Classificam 2 no grupo e Israel está em terceiro. A Suíça lidera com 10, a Romênia tem 8, Israel tem 7. Então, próximo jogo, Romênia e Israel, 9 de setembro, um jogo importante e decisivo. Vamos nessa, hein? Israel tem que dar uma beliscada, não pode perder para tentar definir tudo na última rodada. É isso aí, um grande abraço. Valeu, camarada. Brigadão e, obviamente, estamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Duas coisas, sim. A primeira, cara, deve ter uns 10 anos que eu não vou num parque aquático. Acho que a última vez que eu fui quando eu estava no Exército. Levaram a gente para um passeio num parque aquático em Tibérias, não lembro nem o nome. Deve ser o Aquaquês, enfim. Enfim, mas hoje o comentário mais importante que eu tenho que fazer sobre o que o Nelson disse é o seguinte: nesse jogo das eliminatórias que Israel venceu Andorra,
o público do estádio, ou parte do público do estádio, no estádio TED, em Jerusalém, vaiou o atacante Mohamed Abu Fani, um atacante que até pouco tempo atrás jogava no Maccabi Haifa e se transferiu para o Ferencváros da Hungria. Okay? Um atacante árabe israelense, árabe de cidadania israelense, que foi vaiado por ter cometido o crime de ser árabe, né? Nada mais que isso. Por que ele foi vaiado? Porque a torcida do Betar de Jerusalém é a maior torcida da cidade, e os mesmos que incendiaram o clube quando os proprietários do clube contrataram 2 jogadores chechenos de fé islâmica lá para os lados de 2012 ou 13, tacaram fogo no clube, né? Obviamente que não gostam de ver um jogador árabe com a camisa da seleção israelense, e vaiaram um jogador do próprio time de maneira contraproducente, uma coisa terrível, né? E, enfim, lamentavelmente não é só a torcida do Betar Jerusalém que faz isso, a torcida em Haifa também já vaiou, a gente comentou isso aqui, o Munar Dabus, uns anos atrás, um bom atacante também, israelense, que também está jogando no exterior, não me lembro agora em que time ele está, acho que está, não sei se está na Alemanha, no Hoffenheim, não sei, mas era um dos melhores atacantes israelenses, que se aposentou da seleção por causa dessas vaias. As vaias naquele momento era porque ele não cantava o hino, não cantava o Atikva, né? Enfim, como se um sujeito árabe tivesse que cantar, uma minoria nacional tivesse que cantar o hino da maioria, né? E a torcida em Haifa protestou. Mas como nem todos somos racistas nesse país, teve gente que saiu em defesa do Abu Fani, okay? Por exemplo, o clube Hapoel Tel Aviv, meu time, lançou uma campanha contra o racismo com uma camisa com o número dele, o nome dele, pedindo para a Federação Israelense se manifestar e tomar posição, para os outros clubes entrarem nessa. Até onde eu vi, nenhum outro clube tinha feito nenhuma outra campanha. Mas outras pessoas levantaram a voz, entre eles o capitão da seleção, Ali, esqueci o nome dele agora, que é um zagueiro que também joga no exterior, judeu, que condenou, disse que mais absurdo que terem vaiado ele era ter chamado ele de terrorista, né? A última coisa que ele é terrorista, é um jogador que está tentando jogar pela seleção. O presidente da nação, o Bougie Herzog, telefonou para o Abu Fani, disse que tinha orgulho que ele jogava pela seleção, que se envergonhava das vaias. E, vejam só, o ministro do Esporte e da Cultura, Miki Zohar, é um sujeito do Likud, de opiniões bastante problemáticas em relação à população árabe, defendeu o Abu Fani, disse que as vaias a ele eram manifestações racistas e que isso não devia estar acontecendo. Então, enfim, até na direita a gente conseguiu ver um pingo de sobriedade nessa situação. A gente teve mais manifestações de solidariedade ao Abu Fani, vários jogadores manifestaram, vários jornalistas também. Enfim, e a gente torce para isso não acontecer de novo, mas vai acontecer, né? A torcida do Betar Jerusalém, o La Família, que se autoproclama a torcida mais racista do mundo, ela não é proibida de entrar nos jogos, né? Como é que você vai evitar uma situação dessa? Enfim, isso é o mínimo que chega a acontecer. Esses caras, na verdade, não tinham nem que ser proibidos nos jogos, tinham que estar na cadeia, né? Porque são as mesmas pessoas que agridem manifestantes de esquerda, que agridem árabes, né? Enfim, que intimidam, que ameaçam de morte de parlamentares e ativistas de direitos humanos, enfim. E essas pessoas estão livres aí para circular nas ruas, para ir para os estádios, okay? Porque eles não são terroristas, né? Terroristas são os árabes só. E isso é uma vergonha, é lamentável. Eu falei para vocês que a edição do podcast essa semana só tinha uma notícia boa, né? Talvez tenha duas, talvez a adiação da primeira lei da reforma também ter sido aprovada, seja uma boa notícia. Eu acho que não chega a ser boa, mas não é tão ruim. Porque pelo menos ela não foi aprovada, mas domingo vai ter essa discussão. Mas, pois é, a semana foi muito ruim. Israel ganhou de Andorra. Foi um 2-1 magro em casa, de um país que, enfim, não tem nem 100 mil habitantes, né? Então, enfim, para mim esse 2-1 foi feio pra caramba. Devia ter ganho demais. Talvez se a torcida não tivesse vaiado, o Abu Fani podia ter jogado com mais calma, o time podia ter jogado com mais calma, com mais cooperação, mais solidariedade, menos preocupado com as reações estúpidas da torcida e pudesse ter feito mais gols, né? Ficamos por aqui mesmo, Marquinhos. É isso. Semana difícil e esperamos então que a próxima seja um pouco melhor. Bom, João, nos falamos então na próxima quinta-feira e gravamos nosso episódio de número 194. Forte abraço, cara. Abraço, Marquinhos. Até mais. Valeu, tchau, tchau.